Olá, amoras e amores, tudo bem com vocês? Nós vamos hoje trabalhar 50 questões sobre o tema didática. Esse tema é muito recorrente nos editais das carreiras educacionais e por isso vamos dar aqui uma atenção especial a esse tema e todos os elementos relacionados a ele, como, por exemplo, a relação professor-aluno, os componentes do processo de ensino-aprendizagem e destes, em especial, a avaliação, que dos componentes é o que mais é cobrado nas questões de prova. Então vamos lá, vem comigo para você gabaritar todas as questões que forem cobradas em sua prova. Então vamos lá? Só que antes da gente começar o nosso vídeo das 50 questões de didática, eu vou deixar aqui para vocês as minhas redes sociais. O meu Instagram é @KessiaMontezuma. Eu tenho um grupo no Telegram. Você vai me achar lá com Pedagogia Total. E se você chegou aqui no meu canal, no YouTube, Professora Kessia Montezuma, mas ainda não está inscrito no canal, não perde essa oportunidade. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, porque você vai ser atualizado todas as vezes que postarmos aqui um conteúdo novo e compartilhe o nosso canal com o maior número de pessoas possíveis, porque aí você está fortalecendo o canal e possibilitando que nós continuemos a levar até você conteúdos relevantes para a sua aprovação. Dito isso, então vamos para as nossas 50 questões de didática, que vão envolver também o processo de ensino-aprendizagem, os componentes do processo de ensino e a relação professor-aluno, porque todos esses temas estão interligados e formam um conjunto que vão estar aí a serviço da aprendizagem dos nossos alunos. Então, vamos para a primeira questão, que traz o seguinte para a gente. A didática é parte da pedagogia, que trata dos métodos e técnicas de ensino, destinados a colocar em prática as diretrizes da teoria pedagógica. Essa questão está bem certinha, redondinha. Lembrando, a pedagogia é uma ciência e, por ser uma ciência, ela vai possuir outros ramos, outras partes que vão a constituir como um todo. E dentre elas está a didática, que por meio de métodos e técnicas vão colocar aí em prática as diretrizes daquilo que a pedagogia traz teoricamente. Então aí, ó, tá tudo certinho, tudo bonitinho. Vamos para a próxima questão. A principal responsabilidade da mediação didática é assegurar condições favoráveis para a concretização do processo de aprendizagem, por meio da transformação das relações do aprendiz com o saber. Mais uma questão certinha, e aí, ó, quando fala dessa principal responsabilidade, também a gente vai entender que é a finalidade, é o objetivo da didática em relação aí ao processo de ensino-aprendizagem. Então, tá tudo certinho também, tudo bonitinho, redondinho. Lembrando que a didática vai fazer, pessoal, essa mediação entre o conhecimento e a aprendizagem desses alunos, tá bom? Vamos lá para a questão número 3. A didática se caracteriza
como mediação entre as bases teórico-científicas da educação escolar e a prática docente. Então, é entre a teoria, aquilo que vai ser a fundamentação do conhecimento, e a prática, ou seja, a transmissão desse conhecimento. Ela opera como que uma ponte, tá aqui, ó, uma ponte entre o que e o como do processo pedagógico escolar. É a ação educativa, e a ação educativa somente pode realizar-se pela atividade prática do professor, sem necessitar de uma intervenção pedagógica. Olha, a questão estava indo bem bacana, bem bonita, trazendo aí elementos centrais que você deve levar para a sua prova em relação à conceituação, definição, finalidades e objetivos da didática, mas quando chegou nessa parte final aqui, ó, e a ação educativa somente pode realizar-se pela atividade prática do professor, sem necessitar de uma intervenção pedagógica. Aí ficou errado, né? Porque não é somente pela atividade prática, né? O professor precisa se fundamentar teoricamente por meio do conhecimento para colocar esse conhecimento em prática por meio da didática, tá? Agora, sem necessidade de uma intervenção pedagógica, também aí ficou comprometido, né? Porque a intervenção pedagógica vai acontecer de forma recorrente em todo o processo e não sem a necessidade dela, tá? Então, por isso, a questão 3 está errada. Vamos para a 4. Legitimado no âmbito educacional como o fundador da didática moderna, Comênius buscou compilar em sua obra Didática Magna saberes sobre essa faceta pedagógica. Acerca da obra citada, qual obra? Didática Magna. O seu autor assinale a alternativa correta. Letra A. A didática é a arte de ensinar, a arte universal de ensinar tudo a todos. Letra B. A didática não é um caminho fácil ou seguro. Letra C. A didática não é uma arte, mas uma ciência. Letra D. A didática é uma ciência que garante a aprendizagem. E letra E. A didática é um método que ensina de um modo difícil. E aí, ó, preste bastante atenção. Acerca da obra. Qual obra? Didática Magna. E o seu autor, Comênius, você tem que saber o que ele defendeu a partir das suas bases teóricas implementadas através da sua obra. E o que ele disse foi o que está na letra A, que a didática é a arte universal de ensinar tudo a todos, ok? Então grava, porque você precisa saber quem é o autor considerado fundador da didática moderna e o que ele defendia através dos seus estudos e da sua teoria, tá bom? Que a didática é a arte universal de ensinar tudo a todos. Vamos para frente. Questão 5. Conteúdos de ensino são exclusivamente as matérias contidas nos livros e nos demais instrumentos didáticos. E aí, ó, amoras e amores, essa questão traz aquilo que eu sempre venho destacando para vocês em relação às questões de concurso, que quando aparecerem esses termos restritivos, né, unicamente, exclusivamente, somente, você precisa acender o farol.
ficar mais atento, porque na maioria das vezes, em 99% delas, a questão vai estar errada. Veja bem, eu estou salientando que são 99% das vezes, ainda tem 1% que pode ser que ela esteja correta. Outra característica muito marcante de usar essas palavras restritivas pertence aí a essa banca que é o CESP Sebrasp. Então você precisa se atentar. Nesse caso específico da questão 5, esse exclusivamente deixou errado. Por quê? Porque os conteúdos de ensino, eles trarão as matérias contidas nos livros e nos demais instrumentos didáticos, como pode ser materiais, outros materiais de apoio que estejam relacionados com os próprios livros didáticos, mas pode também ser conteúdo de ensino, conhecimentos, habilidades, valores que podem ser agregados a esse processo, dando a ele condição de componente dentro do ensino e da aprendizagem. Então, não são exclusivamente as matérias que vão estar contidas nos livros didáticos, mas os saberes, os conhecimentos, isso inclusive está destacado na legislação, que é a valorização da experiência extraescolar. E o que é essa experiência extraescolar? Os conhecimentos, os saberes, as vivências desses estudantes, dos professores, que podem levar ao quê? A aprendizagens relevantes e as aprendizagens por meio desses conteúdos também, ok? Então, por isso, tá errado. E eu vou aproveitar essa oportunidade, já que a gente falou em um elemento do processo de ensino-aprendizagem, um componente, eu vou colocar aqui para vocês, para a gente relembrar os outros componentes. Primeiro vem quem? Dos componentes, os objetivos. Vou colocar aqui para vocês, tá? Objetivos. Eles vão estar a serviço de responder que pergunta? Para quê? Para que ensinar? Qual é, o objetivo? Para que ensinar? Qual é a finalidade de esse ensino? Vai estar aqui. O segundo componente vai ser quem? Os conteúdos. Uma vez que já estão definidos que objetivos queremos alcançar, agora nós vamos para os conteúdos. Esse que foi mencionado aqui na nossa questão. Os conteúdos, então, vão estar a serviço de responder a pergunta: o que ensinar? O que ensinar? Para se alcançar esses objetivos. Além dos conteúdos, como componentes do processo de ensino-aprendizagem, nós vamos ter quem? Os métodos. Aqui, métodos. Os métodos, eles vão englobar, isso é importante que você conheça. Os meios, vou colocar aqui, métodos poderão ser meios ou ainda recursos, que é o que nós mais conhecemos. Nós vamos ter como métodos, dentro dos métodos, técnicas e vamos ter também estratégias. Para a gente relembrar, né? Estratégias. Fechando aqui, o que está dentro desse método ou desses métodos, ele ou eles estarão para responder as perguntas como e com o que ensinar.
ok? Como e com o que ensinar. E o último elemento ou componente do nosso processo de ensino-aprendizagem, nós vamos ter a avaliação. A avaliação tão importante quanto todos os outros componentes e não poderia faltar. E aí, ó, nós vamos ter aqui, para responder essa pergunta, o para e como avaliar. Para que e como. Eu vou até botar o que aqui, ó. Para que e como avaliar. Qual a finalidade? E como essa avaliação vai ser feita? Então, esses 4 componentes do processo de ensino-aprendizagem são fundamentais dentro dessa organização do trabalho pedagógico para que se efetive a função social da escola, que é a transmissão do saber sistematizado, tá bom? Então, vamos para frente, porque agora, trazendo à memória os componentes, a gente vai respondendo mais perguntas. Quer ver? Olha a questão 6. São os objetivos de ensino que expressam os propósitos definidos quanto ao desenvolvimento de capacidades necessárias para que o educando lide com as transformações sociais. E aí, ó, questão certinha, lembrando do que a gente pontuou ali na questão anterior, os objetivos, eles expressam os propósitos, as finalidades. Eles expressam o quê? Eles respondem aquela pergunta para quê? Então, a questão aqui está certinha. Vamos para 7. A relação objetivo-conteúdo determina os métodos a serem utilizados em situações didáticas específicas. Certinho, corretinho. Essa relação aqui, né, entre objetivo e conteúdo vai ser sempre mediada por quem? Pelos métodos, que vão envolver, como eu já falei, recursos humanos e pedagógicos, vai envolver técnicas, estratégias. Por quê? Porque é por meio dos métodos que os conteúdos vão estar a serviço do alcance dos objetivos, ok? Então, tá tudo certinho aí pra gente. Vamos para a questão 8. Os recursos, lembra, os recursos estão dentro dos métodos. Os recursos de ensino, assim como as estratégias do professor, são mecanismos apenas facilitadores do processo de ensino. Pouco influenciam no processo de aprendizagem. E aí, ó, mais uma palavrinha que faz nos chamar a atenção, né? Os recursos de ensino e as estratégias do professor são mecanismos apenas facilitadores? Não. Esse apenas está dando aqui a ideia de que eles não são necessários, né? E aí, ó, aqui já veio o primeiro despertar para a gente, para entender que essa questão ela está errada, ok? Eles não são apenas facilitadores, eles são facilitadores. Eles são mediadores quando em relação o quê? Objetivos e conteúdos. Eles vão fazer a ponte entre os conteúdos e os objetivos que se desejam alcançar, ok? E essa parte final, pouco influenciam, tá errado. Influenciam e muito, porque dependendo da utilização de recursos
ou a não utilização de recursos pode comprometer o processo de ensino-aprendizagem, sim. Então, influencia e influencia muito, ok? Vamos para a questão número 9. Os conteúdos são os meios, e aí você pode trocar essa palavra meios por recursos para poder facilitar o seu entendimento, tá? Os conteúdos são os recursos empregados pelos professores em sala de aula para facilitar a aprendizagem dos alunos. E aí, obviamente, que essa questão, ela tá errada, né? Por quê? Porque os conteúdos, eles não são os meios ou recursos. Os conteúdos são as disciplinas que são estabelecidas pelos programas oficiais, no livro didático, pelo programa específico ou pelo projeto político-pedagógico que foi definido na escola, daquilo que se deseja que esse estudante se aproprie para poder ir para o seu contexto social e transformar a sua realidade por meio do conhecimento. Que conhecimento? Que foi adquirido no processo de ensino-aprendizagem. Então, os conteúdos não são os meios, não são os recursos, não são as técnicas, as estratégias que se vão utilizar aqui, ok? Então, por isso a questão está errada. Vamos para a questão 10. Os recursos didáticos, recursos didáticos, meios, estratégias, métodos, formam um conjunto de meios materiais e humanos destinados a organizar, desenvolver e avaliar a ação pedagógica. Questão 10, corretinha, redondinha aqui pra gente, tá? Que vai fazer justamente aí, justamente aí essa função. Vamos para 11. A metodologia centrada na exposição verbal e na responsabilização do professor. Responsabilização no sentido de colocar o professor como o centro do processo, é própria da concepção tecnicista de educação. E aí, essa questão tá errada, ok? Por quê? Primeiro, na metodologia utilizada ou na didática utilizada na concepção tecnicista, o que tem mais valor são os manuais, são os códigos, são aí os esquemas que vão ser utilizados para o processo de ensino-aprendizagem. O professor, ele vai ser um cumpridor de tarefas. Então, ele não vai ter a responsabilização pela transmissão desse conhecimento. Por quê? Porque a responsabilidade vai se centrar nos códigos, vai se centrar nos manuais, nos instrumentos que vão trazer aí na tecnicista o conhecimento. Então, não poderia ser, ok? Agora, quando a gente fala da exposição verbal, por isso que está errado. Quando a gente fala da exposição verbal, quando a gente fala do conhecimento partindo do professor, e por isso a responsabilidade dele nessa transmissão do conhecimento, a gente está falando de uma concepção tradicional de educação e não tecnicista, ok? Por isso está errado. Lembrando a você que todas as concepções pedagógicas ou tendências pedagógicas trarão consigo aí uma didática específica que vai estar relacionada com o processo de ensino-aprendizagem dentro dessa concepção. E aí a gente vai trabalhando aqui nas questões algumas dessas
didáticas que são adotadas nas concepções ou tendências pedagógicas, ok? Vamos lá, para 12. Com relação aos componentes do processo de ensino-aprendizagem, julgue os itens a seguir. 1. Os meios referem-se aos recursos utilizados pelo professor e ou alunos para organizar e conduzir o ensino e aprendizagem. Correto. Item 2. Os métodos definem o caminho para que sejam atingidos os objetivos de ensino-aprendizagem. Ou seja, compõe um conjunto de ações de ensino que visam assegurar a aprendizagem. Corretinho também, tá? É o caminho, a forma pela qual, lembra? Os conteúdos vão ser trabalhados para que os objetivos sejam alcançados. Item 3. Os objetivos orientam a tomada de decisão do professor no planejamento e expressam as suas expectativas sobre o que deseja obter dos alunos no processo de ensino. Corretinho também. E item 4, as estratégias pedagógicas correspondem aos diversos procedimentos, diversos procedimentos planejados e implementados por educadores com a finalidade de atingir seus objetivos de ensino. Envolvem métodos, técnicas e práticas explorados como meios para acessar, produzir e expressar o conhecimento. E aí, a questão, o item também está corretinho da nossa questão 12, e aí vem assim, né? Apenas os itens 1, 2 e 3 estão corretos. Nós vimos, inclusive, que todos estão corretos, e aí a letra que corresponde ao gabarito é a que está na letra E. Todos os itens estão corretos, tá bom? Certinho? Todos os itens estão corretos. Vamos para a nossa questão 13. Os objetivos de ensino orientam a escolha dos conteúdos e dos procedimentos pedagógicos. Certinho, questão 13, bonitinha, tá? Aqui para nós. Os objetivos é que vão direcionar todos os outros componentes. Por isso que ele vem primeiro. Primeiro tem que se definir o que? Responder, né? Aqui eles precisam responder a pergunta para que ensinar. Qual é o objetivo? Qual é a finalidade? E a partir dessa definição, vão se utilizar ou vai vir numa cadeia estruturante os outros componentes, os conteúdos, os procedimentos pedagógicos, por meio dos métodos e a avaliação, ok? Certinho? Vamos lá, questão 14. Os métodos de ensino reúnem uma gama de técnicas, entre elas a aula expositiva. E aí, eu vou fatiar aqui. Sim, nós temos como métodos para exposição dos conteúdos a aula expositiva. Nós temos diferentes técnicas e recursos para que os conteúdos sejam apresentados aos alunos, mas nós temos aí uma que, inclusive, durante muito tempo e até hoje é utilizada, que é a chamada aula expositiva. Aí vem assim, que pode ser, ora, considerada como um método individualizante, ora, socializante, se for de característica dialogada. Ou seja, sim, se houver o diálogo, a troca, a relação entre todos os sujeitos que estão ali, os alunos e o próprio professor,
aí sim ela vai ser uma aula socializante e não um método individualizante. Por isso que a questão 14 está corretinha aqui para nós, tá bom? Vamos lá, questão 15. Para o pleno desenvolvimento das atividades pedagógicas, isto é, para que a mediação no processo de ensino aconteça de maneira eficaz, a prática educacional deve ser orientada e organizada com base em elementos que constituem a didática, segundo explica Libânio. Acerca do exposto, para que a aula aconteça, não é considerado um elemento da prática educacional. Letra A, avaliação é sim, é um elemento, um componente. O regimento escolar é um componente? Errado. Então, aqui, ó, já achamos o gabarito. O regimento escolar, ele vem trazer fundamentalmente as questões administrativas que envolvem uma instituição de ensino e não as questões acerca aí que constituem a didática, porque isso vai se dar por meio do processo de ensino-aprendizagem e não de um instrumento legal e normativo como é o regimento escolar. Quer ver? Vendo os outros elementos, métodos de ensino, objetivos e conteúdos estão ok. Então, portanto, o regimento que está na letra B é o gabarito da nossa questão. Vamos lá, 16. Sendo um processo dinâmico e complexo, a educação tem, ao longo dos anos, buscado fundamentos em diferentes áreas do conhecimento para construir os alicerces dos saberes e das experiências pedagógicas. No campo das ideias pedagógicas, a didática se ocupa em discutir métodos e técnicas de ensino e teve como precursor, fundador, né? Letra A, Paulo Freire com a teoria da libertação? Errado. Não é. Paulo Freire é o patrono da educação brasileira, mas não foi ele, por meio da teoria da libertação, considerado precursor ou fundador da didática. Letra B, Comênios e o surgimento da didática moderna. Aí sim, achamos o nosso gabarito, lembrando que você vai sempre fazer essa relação de Comênios com a didática moderna, né? O surgimento da pedagogia moderna e a didática é, sim, o Comênios, ok? E aquilo que ele teorizava por meio dos seus estudos e do conhecimento que ele produziu a respeito do tema, que a didática é a arte universal de ensinar tudo a todos, ok? Então, Comênios é o autor aí considerado o precursor da didática. Vamos lá. Questão 17. Os vínculos afetivos estabelecidos entre alunos, entre professor e alunos, relacionam-se aos aspectos socioemocionais. E aí, antes da gente responder isso aqui para vocês, o que nós vamos colocar aqui? Amoras e amores? Quando a gente falar, né, de didática, nós vamos estar falando de todos aqueles elementos que citamos, que são os componentes do processo de ensino-aprendizagem, a relação professor-aluno, que é essa que está sendo nesse momento cobrada. E quando a gente falar de relação professor-aluno, o que a gente vai lembrar sempre? Vou colocar aqui, ó, para vocês. Relação professor-aluno, ok? Nessa relação professor-aluno, vão existir dois aspectos fundamentais que estão relacionados e não se separam. O aspecto cognoscitivo
e o aspecto socioemocional. Esses dois aspectos são e estão presentes na relação professor-aluno. E quando a gente fala de aspectos cognoscitivos, você vai lembrar sempre que são o quê? Aqueles que vão envolver os componentes do processo de ensino-aprendizagem, que é o PEA. Nós já vimos quem são esses componentes. São os objetivos, os conteúdos, os métodos e a avaliação. E quando a gente falar do aspecto socioemocional, nós estaremos falando do quê? Dos aspectos afetivos, socioemocionais vão englobar as questões afetivas, vão englobar as questões relacionadas ao respeito, à autoridade e não o autoritarismo, autoridade e também a disciplina, ok? Tudo isso vai estar dentro desse aspecto socioemocional que vai aí envolver a relação professor-aluno. Depois de dito isso, a gente volta para a questão e aí fica mais fácil da gente responder, né? Os vínculos afetivos estabelecidos entre professor e alunos relacionam-se aos aspectos socioemocionais. A questão 17 está corretinha. Falou em afetividade, falou em respeito, autoridade, disciplina, você vai lembrar dos aspectos socioemocionais na relação professor-aluno. Bora para 18, questão 18. A dimensão socioemocional do estudante é exercida quando o professor planeja a aula e alinha seus objetivos a ela. E aí, quando a gente falar de planejamento, quando a gente falar de objetivos, conteúdos, então vamos para a nossa questão 18. A dimensão socioemocional do estudante é exercida quando o professor planeja a aula e alinha seus objetivos a ela. Essa questão, ela está errada. E por que ela está errada, pessoal? Porque quando a gente falar de planejamento, objetivos, envolver os componentes do processo de ensino-aprendizagem, nós estamos falando de que dimensão ou de que aspecto na relação professor-aluno? O cognoscitivo, tá? E não o socioemocional. Por isso que essa questão está errada. Questão 19. Os aspectos cognoscitivos estão aqui. Correspondem aos conteúdos ensinados pela escola e as tarefas relacionadas à aprendizagem. E aí sim, tá certinha a questão 19, bem corretinha aqui pra gente. Cognoscitivos, componentes do processo de ensino-aprendizagem. Conteúdos não está lá como um componente, então tá certinha aí a nossa questão. Questão 20. Na ação educativa, a afetividade é um fenômeno humano que exclui a dimensão cognitiva do processo de ensino-aprendizagem. E aí, essa questão está errada e erradíssima. Por quê? Você vai lembrar
que, embora o aspecto ou a dimensão socioemocional esteja envolvida no processo de ensino-aprendizagem, especificamente na relação professor-aluno, a existência de uma dimensão não exclui a existência de uma outra, da outra. Pelo contrário, elas se complementam e estão relacionadas de forma indissociáveis. Ou seja, elas não se separam, caminham junto o tempo todo. O cognoscitivo com o socioemocional, tá? Então, por isso que essa questão aí ficou errada. Bora para 21. Na relação professor-aluno, é frequente se confundir autoridade com autoritarismo, uma vez que tanto este, quem? O autoritarismo, quanto aquela, quem? A autoridade, são consequência natural do processo de acúmulo de conhecimento técnico pelo professor e da preocupação deste com a evolução do aluno na construção do conhecimento. E aí, ó, você precisa saber qual é a diferença. Quando a gente fala de autoridade, a gente está falando do quê? Do acúmulo do conhecimento técnico do professor. Quando ele domina aquela área de conhecimento pela qual ele se propôs a ser ali o mediador entre o aluno e o conhecimento, a gente diz que ele é autoridade, ou seja, ele domina aquele conhecimento pelo qual ele se propõe a ensinar. Quando você, por exemplo, vai pedir uma referência de alguém que conheça bem aquilo que faz, a pessoa geralmente vai dizer: procure fulano, porque ele é autoridade no assunto. Ou seja, ele domina aquele conhecimento. Então, isso é ter autoridade. Autoritarismo é a imposição por meio da força. Do quê? De uma ideia, de uma ideologia e até mesmo de um conhecimento. Imposição por meio da força. Isso é o autoritarismo. Portanto, analisando aí esses dois conceitos, essa questão 21 ela vai estar errada. Porque essa definição se refere apenas à autoridade na relação professor-aluno e não também ao autoritarismo. Por isso que ela está errada, tá bom? Vamos lá para a questão 22. O processo de interação humana tem uma função educativa, uma vez que, na relação com o outro, os indivíduos ensinam e aprendem. Em uma abordagem afetiva, o valor pedagógico da relação professor-aluno se constitui pelo diálogo, pela escuta atenta, pela apresentação de feedback, ou seja, retorno, e pela relação de confiança mútua, que não anula a autoridade do professor. E aí essa questão, ó, ela tá corretíssima, ok? Não anula. O professor ter uma boa relação, ter vínculos afetivos, estabelecer um diálogo, ouvir atentamente seu aluno, dar a ele o retorno desse processo que envolveu aí a aprendizagem, não vai diminuir, não vai anular aquilo que ele tem como conhecimento e domínio técnico do que ensina, tá? Portanto, então, a questão tá corretinha. Vamos lá. Questão 20, quer dizer, próximas questões, né? Ó o enunciado. Ao iniciar o quarto bimestre, um professor solicitou a uma turma de segundo ano do ensino médio, com 40 alunos, um trabalho de pesquisa sobre manifestações sociais ocorridas no mês de junho, que deveria ser
realizado em grupos de até 4 alunos. Ao longo do bimestre, em 3 momentos distintos, o professor forneceu orientações sobre a realização da atividade. Na data marcada para a entrega da tarefa, apenas um dos grupos apresentou o trabalho. Considerando a situação hipotética apresentada acima, bem como a relação professor-aluno e a importância do diálogo na relação pedagógica, julgue os itens 23, 24 e 25. 23. No caso, o professor encerre o problema e registre as notas no diário de classe, sem dialogar com a turma, ele estará adotando uma postura correspondente à tendência liberal tradicional. E aí, essa questão 23, ela está correta. Essa postura do professor traz aí que ele está tendo o quê? Uma atitude autoritária. Porque ele disse que era para ser naquele momento, entregue naquele momento, não houve o cumprimento, problema de quem não fez, tá? Então, ele vai lá e avalia e pontua somente o grupo que cumpriu um dos requisitos, que é a entrega do trabalho na data combinada, tá? Então, isso é tendência liberal tradicional, ou seja, centrado naquilo que o professor estabeleceu, na fala do professor, na sua, o quê? No seu autoritarismo, ok? Então, vamos lá, questão 24. Se para resolver a situação em apreço, o professor estabelecer o quê? Um diálogo com os alunos, mas assumir uma postura de autoridade e superioridade, sua atitude estará de acordo com a tendência progressista libertadora. E aí, está errado. Por quê? Porque na progressista libertadora, a relação entre o professor e o aluno é de o quê? Ela é de igualdade. Existe ali uma relação horizontal, certo? O professor e o aluno vão estabelecer diálogo sem que haja aí essa relação de superioridade, e sim uma relação de igualdade. Por isso que essa questão está errada. E percebe-se que não basta apenas se estabelecer o diálogo. O diálogo aqui foi estabelecido, porém, houve uma postura de superioridade. Então, não pode ser a que é adotada pela progressista libertadora, porque nela, professor e alunos têm uma relação de igualdade, ok? E vamos para a questão 25. O professor que busca orientar os alunos para a realização de uma pesquisa, de um tema relacionado ao cotidiano e busca interagir com eles, está em conformidade com a tendência crítico-social dos conteúdos. E aí, a questão 25 está corretinha. A crítico-social dos conteúdos, olha o nome dizendo, estabelecendo uma relação entre o saber historicamente construído, o saber formal, aquele que vai ser transmitido na escola, tendo o professor como mediador, também vai trazer a relevância, a importância dos conhecimentos e das vivências que esses alunos têm no seu cotidiano. Então, quem vai fazer essa relação e trazer essa importância é uma tendência crítico-social dos conteúdos, tá bom? Então, por isso a questão 25 está corretinha. Vamos para a nossa questão 26. Na escola tradicional, a relação professor-aluno baseia-se no respeito à competência técnica do professor e em uma perspectiva hierárquica. E aí,
mais uma vez, salientando para vocês o que eu já havia dito anteriormente, em cada tendência, em cada concepção pedagógica, vai existir uma relação professor-aluno própria, específica, com características singulares. Nesse caso, a questão 26 está certinha, porque tudo está relacionado com a tendência ou concepção pedagógica tradicional. Vamos lá, questão 27. A teoria freiriana, e aí quando a gente fala de freiriana, teoria freiriana, nós estamos falando de uma teoria que foi desenvolvida pelo patrono da educação brasileira, Paulo Freire. Aponta o diálogo, diálogo, como uma postura necessária à relação professor-aluno e ao processo de ensino-aprendizagem. Questão 27 também está certinha, conforme aí o que é característico, o que é próprio nessa relação professor-aluno dentro da tendência pedagógica libertadora, ou seja, aquela que teoricamente foi cunhada por Paulo Freire. Vamos lá, questão 28. Na ótica da tendência progressista, crítico-social dos conteúdos, a relação professor-aluno acontece da seguinte forma: professor e aluno são espectadores frente à verdade objetiva. Olha, aqui eu já vou fatiar, aproveitando essa vírgulazinha para uma pausa, e já dizer que essa questão aqui, 28, ela está errada. Porque na relação progressista, crítico-social dos conteúdos, o professor é mediador do conhecimento e o aluno é um sujeito crítico, reflexivo, ativo dentro dessa relação, dentro do processo de ensino-aprendizagem. Então, aqui eu já desmontaria essa questão, já trazendo o gabarito que ela está errada, ok? E aí, olha o que vem aqui para trás, que vai nos ajudar a fazer a relação com qual, de fato, tendência é essa que a questão está falando. E a comunicação entre eles tem um sentido exclusivamente técnico, para garantir a eficácia na transmissão do conhecimento. Então, nesse caso, nós não estamos mesmo falando da crítica social dos conteúdos, e sim da tendência o quê? Tecnicista, tá? Então, essa aqui é tecnicista. Opa! Tecnicista. Ok? Tendência tecnicista. Vamos para a questão 29. Para a abordagem tecnicista, o professor é um facilitador entre o educando e o conhecimento que este almeja atingir. E aí, aqui, baseado inclusive naquilo que já comentamos na questão 28, a questão 29 vai estar errada, porque na tecnicista, o professor, assim como o aluno, eles são cumpridores de tarefa. Então, não tem como ser um facilitador, tá? Na tecnicista, o professor é um cumpridor de tarefas. Ou seja, o responsável por ler, interpretar e transmitir as instruções dos códigos, dos manuais. Então, ele não tem esse objetivo, essa função, essa atribuição de facilitar o conhecimento, ok? Por isso está errado. Vamos lá, para a questão 30. Para a tendência pedagógica liberal, renovada, não diretiva, é relevante que na relação pedagógica o professor seja um facilitador
da aprendizagem, capaz de aceitar o aluno em sua totalidade. E aí sim, né? Aqui essa questão está corretinha. O facilitador vai ser o professor na tendência pedagógica liberal, renovada, não diretiva, onde os assuntos psicológicos, da personalidade desse aluno, são mais relevantes que os conteúdos. Por isso que ele vai ser capaz de aceitar o aluno na sua totalidade, ou seja, considerando que esse aluno não é só cognitivo. Aí vem uma grande evolução nesse aspecto, que o aluno ele não tem somente que reter o conhecimento, desenvolver a sua parte cognitiva, mas que ele também tem um aspecto psicológico, um aspecto motor e uma relação social, tanto com a escola e os seus sujeitos, quanto com outros aspectos ou em outros ambientes que esse aluno vier a frequentar, tá bom? Então, por isso a questão 30 tá corretinha aí pra gente. Vamos lá, questão 31. A professora Kátia tem como referência a tendência pedagógica aqui, ó, sócio, histórico e crítica da didática, por nortear o PPP, construído coletivamente. Nele, são ressaltados dois aspectos da interação professor-aluno no trabalho docente: o aspecto cognoscitivo e o aspecto socioemocional. O aspecto cognoscitivo diz respeito às formas de comunicação dos conteúdos e às tarefas escolares indicadas aos alunos. E aí, meus amores, aqui na questão 31, tudo certinho. Lembrando sempre que a relação professor-aluno vai envolver esses dois aspectos, que são distintos, mas complementam-se e são trabalhados de forma indissociável, ou seja, não se separam, vão estar sempre atrelados, vão estar sempre ligados para que se estabeleça aí essa relação professor-aluno dentro de um processo de ensino-aprendizagem. E quando se falar de aspecto cognoscitivo, vai estar, sim, relacionado, dizendo respeito às formas de comunicação dos conteúdos e às tarefas escolares indicadas aos alunos. Eu sempre costumo dizer que são aí os componentes que envolvem o processo de ensino-aprendizagem, tá bom? Então, questão 31, corretinha aí pra gente. Questão 32. Na relação professor-aluno para a pedagogia tradicional, predomina a autoridade do professor, que exige atitude receptiva dos alunos e impede qualquer relação entre eles no decorrer da aula. Mais uma questão trazendo aí, né, a característica própria que envolve a relação professor-aluno na pedagogia tradicional, e a questão está corretinha. Lembrando que essa autoridade aqui, ó, dentro da pedagogia tradicional, muitas vezes se confunde com o autoritarismo. Aquela relação onde o professor é a autoridade máxima e a partir dessa relação o aluno fica subjugado em todos os aspectos, tá? Então, cuidado na relação professor-aluno dentro da pedagogia tradicional, a autoridade ela se reveste de autoritarismo, tá bom? Mas somente aqui, dentro dessa concepção pedagógica. Vamos lá, 33. Na relação professor-aluno, para a pedagogia, o quê? Tecnicista, não há lugar privilegiado para o professor. Antes, seu papel é auxiliar o desenvolvimento livre e espontâneo do aluno. E aí, ó, nessa questão 33, nós vamos dizer aqui, ó,
que ela está com o gabarito errada, tá? Ela é uma questão errada. Na pedagogia tecnicista, não há realmente lugar privilegiado para o professor, tá? Ele não tem mais, tanto ele quanto o aluno serão cumpridores de tarefas. Até aqui, a gente poderia entender que, de repente, poderia ser a tecnicista. Mas, ao ler o restante das questões, antes, seu papel é auxiliar. Aí errou. Por quê? Porque o auxiliador, ele vai ser, na escola, na tendência, na concepção pedagógica, renovada, aqui, ó, renovada, progressivista. Progressivista. E não na tecnicista, tá bom? Vamos lá, questão 34. A relação professor-aluno para a pedagogia renovada não diretiva propõe uma educação centrada no aluno. Beleza. Nas renovadas, o centro vai ser sempre o aluno. Agora, vamos ver se a característica está própria para a renovada não diretiva. Visando formar sua o quê? Personalidade, através de experiências significativas que lhe permitam desenvolver características, olha aqui, inerentes à sua natureza. E aí a questão 34 certinha. Lembrando que aqui os aspectos que são emocionais, psicológicos, são mais relevantes para a formação desse aluno do que os aspectos relacionados ao conhecimento, ao conteúdo, ao cognoscitivo, tá? Então, aqui tá bonitinho, certinho, como manda aí o figurino. Questão 35. A relação professor-aluno para a pedagogia tecnicista são relações estruturadas e objetivas. Olha aqui, característica, né? Estruturadas e objetivas, com papéis bem definidos. O professor administra as condições de transmissão da matéria conforme um sistema instrucional eficiente, eficiente e efetivo em termos de resultado de aprendizagem. O aluno recebe, aprende e fixa as informações. Tudo redondinho, tudo bonitinho, questão correta. Vamos para 36. A relação professor-aluno na pedagogia qual? Libertadora, é pautada no diálogo como método básico. A relação é vertical, em que o educador e educandos se posicionam como sujeitos do ato do conhecimento. Olha só, que bacana, né? Essa questão, ela veio toda bonitinha, mas uma única palavrinha deixou ela errada. E essa palavra é aqui, ó, relação vertical. De jeito nenhum, né? Para essa pedagogia, a relação entre professor e aluno é de igualdade, ou seja, uma relação horizontal. Onde professor ensina, mas também aprende. Onde aluno aprende, mas também ensina. Então, não há essa relação vertical que sempre vai pressupor o quê? Uma hierarquização. Isso não é próprio dessa pedagogia chamada libertadora. Vamos lá para 37. A avaliação do tipo formativa tem por objetivo verificar a capacidade de um treinamento já desenvolvido
produzir resultados. A avaliação do tipo somativa, formativa e somativa, por sua vez, caracteriza-se pela coleta de dados contínua durante o processo de desenvolvimento do projeto instrucional. E aí, né, meus amores, questão 37, ela está errada. Por quê? Porque trouxe conceitos diferentes do que realmente essas funções da avaliação têm por o quê? Finalidade dentro do processo de ensino e aprendizagem. A gente sabe que a avaliação da aprendizagem, que é o primeiro nível, vou botar aqui, a avaliação da aprendizagem. Ela vai possuir 3 principais funções. A primeira se chama diagnóstica, a segunda, formativa, e a terceira, somativa. Vou colocar aqui só uma palavra que vai nos ajudar a lembrar sobre o que? A sua função e a sua característica. A diagnóstica, ela vai acontecer antes do processo. A formativa, durante. E a somativa, ao final. Isso ajuda. É uma das palavrinhas que vão nos ajudar aí a identificar se a questão está ou não falando. Agora, presta bastante atenção, A avaliação do tipo formativa tem por objetivo verificar a capacidade de um treinamento já desenvolvido produzir resultados. E aí, aqui a gente vai já entender que não pode ser a formativa, porque a formativa, ela vai acontecer durante e não no que já foi, olha aqui, já foi desenvolvido. Se já foi desenvolvido, ela está sendo o quê? Utilizada ao final desse processo. Então, não é a formativa. Aqui só pode ser o quê? Somativa. Somativa. Agora aqui, a avaliação do tipo somativa, por sua vez, caracteriza-se pela coleta de dados o quê? Contínua. Durante o processo de desenvolvimento do projeto instrucional. Então, se há uma continuidade, se há aí uma sistematização que ocorre durante, então não pode ser somativa, e sim, no caso aqui, o quê? A formativa. Então, houve a troca aí das características das funções da avaliação da aprendizagem. Tá bom? Então, vamos lá, vamos para frente. Questão 38. As avaliações consistem nos tipos diagnóstica, que compreende a identificação prévia da turma, conhecimentos pré-estabelecidos. Vou fatiar aqui e vou dizer que até esse trecho da questão, tá tudo ok. Lembra que a diagnóstica ela vai acontecer antes desse processo de ensino-aprendizagem. Por quê? Porque é por meio dela que vão se identificar as fragilidades, as potencialidades, os conhecimentos prévios. Então, aqui tá tudo certo. Continuando. Somativa, que possui caráter contínuo, realizada ao longo do processo. Aqui, eu já posso identificar e marcar que o gabarito está errado, porque essa característica não é da somativa, e sim da formativa. Ok? Certinho? É esse caráter de continuidade, de processo. Isso é próprio da formativa. Olha só como seria. E oferece parâmetros para observar se o objetivo foi alcançado e pode interferir
no que compromete a aprendizagem. E aí, ó, e formativa que classifica os resultados. Não é a formativa que faz essa classificação dos resultados de aprendizagem alcançados pelos alunos ao final. Essa é quem? Somativa. Belezinha? Tudo certo? Então, por isso, a questão que trocou os conceitos de formativa e somativa deixou o gabarito aí dela errado. Vamos para 39. A avaliação qual somativa estimula o desenvolvimento de habilidades para a educação permanente em saúde, tendo o feedback como atividade central. E aí, ó, aqui questão errada, porque não é a somativa que vai fazer com que esse estudante seja estimulado para o desenvolvimento de habilidades, tendo como característica o feedback. Não é a somativa, e sim a formativa. Vamos lá, questão 40. A avaliação somativa é a trajetória de construção de aprendizagens, tanto do estudante quanto do professor, pela possibilidade de analisar o progresso dos alunos quanto ao seu aprendizado. Essa avaliação exerce uma função de controle que visa fundamentalmente determinar se o aluno domina gradativa e hierarquicamente cada etapa da instrução. E aí, ó, veja bem, aqui, logo na parte inicial da nossa questão, nós já poderíamos ir direto para marcar o gabarito dela. Por quê? Porque ela trouxe assim, ó, a avaliação somativa é a trajetória de construção de aprendizagem. Ou seja, aquilo que foi desenvolvido de forma contínua e processual. E aí, ó, nesse sentido, a gente entende que não pode ser a somativa. Errado. Teria que ser qual aqui? A formativa. E não a somativa, tá bom? Então, nesse sentido aí, questão errada. O restante ainda continua se referindo à formativa. E quando a gente fala aí de função de controle, é o controle do processo, o controle daquilo que está sendo desenvolvido, e não o controle específico desse aluno, mas do processo que envolve a aprendizagem, tá bom? Então, por ter atribuído a avaliação somativa essas características que são da formativa, a questão 40 está errada. Bora para 41. A avaliação da aprendizagem deve ser isenta de qualquer influência cultural ou social, sendo baseada exclusivamente em critérios universais de mensuração do conhecimento. E aí, ó, mais uma questão errada. Por quê? Porque a aprendizagem, ela vai estar diretamente relacionada com o contexto social que esse estudante está inserido e que esse contexto também influencia em aprendizagem. E na avaliação que é formativa, que vai de fato sim envolver todo o contexto em que esse estudante e as aprendizagens estão inseridas, na hora de avaliar, essas características também precisam ser consideradas. Portanto, exclusivamente em critérios universais de mensuração, que aí parte para uma avaliação do tipo somativa, que é o quê? Classificatória excludente, e que os documentos oficiais
não recomendam que seja a avaliação para verificação das aprendizagens, então a questão 41 está errada. Vamos para 42. A avaliação da aprendizagem é uma etapa essencial, olha aqui, essencial e contínua no processo educacional, sendo uma oportunidade para verificar o desenvolvimento dos alunos, segregar aqueles com menor desempenho, premiar os de melhores notas e compelir os demais compelir os demais a refazer as provas até que obtenham as notas mínimas estabelecidas pelo professor. E aí, essa questão, ela tá errada, né? E aí, por que que tá errada? Porque os documentos oficiais, os autores especialistas em avaliação, como componente do processo de ensino-aprendizagem, recomendam que os aspectos qualitativos se sobreponham aos quantitativos e classificatórios. Essa questão de segregar, premiar e compelir são próprias da função da aprendizagem somativa, aquela que é classificatória e excludente. E qual é a avaliação que é recomendada para que, de fato, seja verificada as aprendizagens em todas as suas dimensões? A formativa, e não essa que é somativa. Portanto, essa questão 42 está errada. Vamos para 43. A avaliação subsidia o professor com elementos para uma reflexão contínua sobre a sua prática. Beleza. Sobre a criação de novos instrumentos de trabalho e a retomada de aspectos que devem ser revistos, ajustados ou reconhecidos como adequados para o processo de aprendizagem individual ou de todo o grupo. Questão certinha, bonitinha. E qual é essa avaliação que traz todas essas características, que possibilita esses ajustes, que traz aí a possibilidade do crescimento profissional do professor? É a formativa, porque ela beneficia tanto o aluno quanto ao professor dentro do processo de ensino-aprendizagem. Por isso, 43, bonitinha, redondinha aí pra gente. 44. Quando a avaliação é utilizada com o propósito de o quê? Atribuir ao aluno uma nota ou conceito final para fins de promoção, ela é denominada de avaliação formativa. Aqui, eu já quebro a banca e já marco que a 44 está errada. Porque essa que atribui uma nota, um conceito final, não é a formativa, não. Essa aqui é a somativa. Avaliação somativa. Então, por isso já está errado. Agora, vamos lá, para a gente finalizar aqui e confirmar que não é, né, sobre a formativa que está se falando. Essa modalidade avaliativa supõe uma comparação. Ali é a classificatória, porque o aluno é classificado de acordo com o nível de aproveitamento e rendimento atingido, geralmente em comparação com os demais colegas da classe. Então, tudo somativa realmente, por isso a questão está errada. 45. A avaliação somativa ajuda a ação discente, porque oferece ao aluno informações sobre o seu processo na aprendizagem, fazendo-o conhecer seus avanços, bem como suas dificuldades, para poder superá-las. É através dela que a avaliação assume sua dimensão
orientadora, fornecendo dados para o replanejamento da prática docente e orientando os estudos contínuo e sistemático do aluno. E aí, ó, você percebe que todas essas características não estão relacionadas à avaliação somativa, e sim à avaliação o quê? Peraí, vou botar aqui. Formativa. Portanto, questão 45 está errada. Vamos lá, questão 46. Para ser eficiente, a avaliação diagnóstica deve ser feita sempre ao final. Olha aqui, sempre ao final do ano letivo. E aí, a gente vai marcar já que a 46 está errada. Por quê? Porque a diagnóstica, ela não vai ocorrer sempre, olha o determinismo dessa palavra, sempre ao final do ano letivo. De jeito nenhum. Ela acontece de forma recorrente ao início do ano letivo e sempre que houver necessidade de, durante o processo de ensino-aprendizagem, verificar os conhecimentos prévios, as habilidades, as dificuldades, as potencialidades desse aluno em relação a um conteúdo, disciplina, objeto de conhecimento que será ministrado, e não sempre ao final. Por isso que a 46 está errada. Vamos para a 47. A atribuição de notas é preponderante na avaliação formativa. Errado. Ou seja, ela não tem essa relevância. Na formativa, o que vale é o processo, é a continuidade, vamos dizer assim, o que é preponderante é aquilo que vai ser desenvolvido no decorrer do processo, e não a atribuição de notas tem um peso significativo. Onde a atribuição de notas vai ser preponderante na avaliação? Na somativa e não na formativa. Por isso que a 47 está errada. 48. A função classificatória é o principal objetivo da avaliação formativa. Já vou parar aqui, né? Errado, né? Questão erradíssima. Essa classificação, ela é o principal objetivo da formativa? De jeito nenhum. É o principal objetivo de quem? Da somativa. Por isso a questão 48 está errada. 49. Por meio da avaliação institucional, lembrando, né, gente? Uma avaliação institucional é aquela que ocorre aonde? Na instituição de ensino, que nada mais é do que a escola. É a avaliação que ocorre na escola. Pode-se apreender a função social da instituição avaliada. E aí, ó, certinho a 49. Lembrando que a função social da instituição é a transmissão do saber sistematizado. Há uma a sistematização do conhecimento historicamente produzido pela humanidade nas diferentes gerações. Então, quando se avalia a instituição, se avalia se essa transmissão de fato está sendo efetivada como função social da escola, ok? Por isso a questão aqui está redondinha, certinha para gente. E a questão 50, a avaliação institucional, aquela que ocorre dentro da instituição de ensino, caracteriza-se por ser necessariamente externa e em larga escala. Aqui, ó,
já vou marcar que está errado. Se ela vai ocorrer dentro da instituição de ensino, ela é interna a essa instituição. Envolve o quê? Os sujeitos que compõem essa comunidade escolar. E aí, ó, só para a gente fechar o entendimento, que de repente você pode se deparar com essa questão, quando a gente falar de avaliação institucional, vou botar aqui, ó, institucional, nós vamos estar falando de uma avaliação que ocorre na escola. Ela poderá ser interna, e aí, quando a gente chama de interna, é que ela vai ocorrer sendo realizada naquela instituição de ensino, realizada pelos sujeitos que integram essa instituição, tendo como referência o projeto político-pedagógico dessa escola, e ela vai ser analisada, catalogada, divulgada pelos próprios sujeitos que compõem essa instituição, ok? Quando a gente fala de uma avaliação institucional externa, e aí, ó, presta atenção, nós estamos falando de uma avaliação que vai verificar os níveis de proficiência de instituições que fazem parte de um mesmo sistema de ensino, ok? De uma mesma rede. Então, externa em relação ao quê? Ao sistema de ensino. E aí, nós estamos falando de uma rede. Por exemplo, vou dar aqui, acontece sempre no início do ano, no meio e no final, nas instituições que fazem parte da Secretaria de Educação do Distrito Federal, ok? Então, a gente está avaliando especificamente as escolas públicas de uma rede de ensino. Então, ela pode ser classificada como uma avaliação institucional externa, mas dentro de um mesmo sistema de ensino. Quando a gente fala de uma avaliação externa e em larga escala, nós estamos falando da avaliação de redes de ensino. De redes de ensino. Ou seja, que envolve não só um sistema, mas vários sistemas de ensino. Por isso, ela é denominada também de avaliação em larga escala. E aí, essa avaliação em larga escala, ela vai ter como referência as órgãos externos à escola e àquele sistema de ensino, ou seja, são as avaliações que na educação básica são chamadas de avaliação do SAEB, e aí elas vão verificar os níveis de proficiência a partir de referenciais, como a Base Nacional Comum Curricular, e ter como parâmetro o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Então, são avaliações distintas, e aí você não pode confundir, tá bom? As institucionais vão acontecer internamente à escola, ou ainda externa, mas dentro de um mesmo sistema de ensino, e as avaliações em larga escala vão verificar de forma externa às escolas e aos sistemas de ensino os níveis de proficiência de forma geral e ampla por meio das avaliações do SAEB, tá bom? Então é isso, amoras e amores. Finalizamos essas nossas 50 questões aqui de didática, envolvendo elementos relacionados a essa didática, que são os componentes do processo de ensino-aprendizagem, a relação professor-aluno, o componente da avaliação como sendo a centralidade do processo e dos componentes, e deixando aí você
preparado para gabaritar todas as questões de prova que envolverem esses temas lá no seu edital, tá bom? Então, bons estudos, a gente se vê numa próxima oportunidade.